Programa Deus Cuida de Mim. Oferecimento Comapa. Seu sonho faz a nossa história. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Festmig, oferecendo sempre o melhor para o produtor rural. Recapagem Lodge. Nosso maior orgulho é ver você rodar seguro. Grid Automóveis, a sua marca de confiança. Grupo Botuverá, acreditando na força do trabalho. Lions Tour, transporte e turismo. Cibele Artes, loja de fábrica, recortes em MDF e acrílico e a laser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria! Celebramos poucos dias atrás a padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida, e esse mês de outubro, mês dedicado às missões. Semana passada esteve conosco a irmã Samira, do Instituto As Irmãs Pequeninas, e hoje temos a alegria de receber a irmã Flaviana. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Padre. Amém, obrigado. Obrigado, senhora, pela presença. A irmã vai partilhar para nós o evangelho que nós vamos ouvir na liturgia do próximo domingo. Então, desde já, desde esta quinta-feira, nós temos a graça de ir preparando o nosso coração para bem celebrarmos no próximo domingo. Então, a irmã vai partilhar, transmitir a palavra de Deus para os nossos corações, ser um instrumento de Deus mesmo em nossas vidas. Então, peço que você acolha a palavra do Senhor como fonte de sabedoria, que a palavra possa iluminar o teu coração e a tua vida. Deus abençoe. Olá, eu sou a irmã Flaviane, como o padre já havia falado, sou novista das Irmãs Pequeninas, tenho 28 anos e estou aqui em Rondonópolis em missão. Então, hoje a gente vai partilhar sobre a palavra de Deus, Se você está em casa nos acompanhando, quiser também nos acompanhar, pegue essa palavra em Marcos, no capítulo 10, versículo de 35 a 45. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta palavra que nós ouvimos do Evangelho, já começa com um pedido que Tiago e João fazem para o Senhor. E muitas vezes na nossa vida a gente faz muitos pedidos. Será que o que nós temos pedido também ultimamente não tem sido como o pedido que eles fizeram? Um pedido que muitas vezes não agrada o coração de Deus. E o que eles pediram? Pediram um lugar de honra, um lugar de glória na presença do Senhor. E para isso o Senhor diz: vocês têm que beber o cálice, têm que receber o mesmo batismo que eu. Ele diz: nós podemos. Nós podemos sim receber este batismo e beber este cálice. O que eles queriam, na verdade, era este lugar, e para isso não importava o que eles precisavam fazer. Mas o interessante é que o Senhor ele vem dar uma lição muito importante através desta palavra. E a lição que o Senhor nos deixa é de não desejar nada deste mundo, as honras, as glórias, e buscar somente a vontade de Deus. E a vontade de Deus para os discípulos, para os seus apóstolos, naquele momento era servir, não era de ser servido. E tanto é que Jesus mesmo ele nos ensinou isso, no seu testemunho diário de vida. Então esse pedido que Tiago e João faz nos refletir. Reflita o que nós temos pedido para Deus ultimamente.
O que nós temos desejado na nossa vida de missão? Nós somos chamados, né, a seguir o Senhor na vida de comunidade. A gente se diz cristão na nossa família, mas nós não queremos nos colocar nessa posição de servir. Nós queremos simplesmente ser servido por aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos as glórias para nós ao invés de ser para Deus. Queremos os lugares de honra. E um coração que deseja isso é um coração que ainda está longe de Deus. É um coração que ainda está distante, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos um coração humilde para servir. Assim nos ensina Jesus e ensina também Santa Teresinha, né? Ela que também foi essa mulher que se colocou sempre a serviço na missão, servindo, buscando, né, esse chamado, viver o chamado de Deus para a sua vida. Então, vamos analisar no mundo em que nós vivemos hoje. Tudo a gente tem que ter o melhor. Tudo a gente tem que ser aquela pessoa perfeita, o melhor nos estudos. E às vezes aquilo que a gente vive no mundo, nós queremos trazer para a igreja. Nós queremos trazer para a nossa casa. Né? Ah, não, eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe. Não importa o que eu tenho que fazer para que aconteça isso. Ah, no meu grupo de oração, na minha pastoral eu tenho que ser o melhor. E muitas vezes ser o melhor não é o que Deus quer para a nossa vida missionária. Muitas vezes o que Deus está querendo é que nós nos coloquemos a serviço. E quando a gente se coloca a serviço, nós evangelizamos muito mais do que quando nós desejamos coisas grandes. A única coisa grandiosa que nós realmente precisamos buscar é o céu, né? É a nossa vida de santidade. E a santidade, já nos ensina o próprio Jesus, é um caminho de humildade, é um caminho de servir. Então, se você tem buscado ver o seu caminho na igreja, se muitas coisas não têm dado certo, então vamos reavaliar. Senhor, onde é que eu tenho falhado? Os meus pedidos, eles não têm sido atendidos? Então, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou errando? Então, buscar no Senhor qual é a sua vontade. Não buscar aquilo que engrandece, mas aquilo que agrada o coração de Deus. Então, para nos ensinar hoje a fazer melhores pedidos ao Senhor, da santidade, né? E nessa palavra, o interessante, né, esse último versículo que o Senhor mesmo nos fala, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o mais interessante de tudo, e dar a sua vida em redenção por muitos. Significa que Jesus, ele deu a vida por cada um de nós e nós devemos seguir também este exemplo. E dar a vida não quer dizer que a gente vai morrer mártir, vai morrer na fogueira, vai morrer de um tiroteio, não. Dar a nossa vida quer dizer nas pequenas coisas do dia a dia. Uma pequena mortificação que eu faço, um pequeno ato de caridade que muitas vezes eu não quero sair de mim, eu preciso sair de mim para ir em direção ao outro. E esse servir também significa dar a vida. A gente aprende muito isso no convento, as pequenas coisas. Ah, hoje eu estou aqui em casa, eu estou sem fazer nada e eu quero ficar assim. Mas há alguém que precisa de mim, há alguém que hoje precisa que eu doe a minha vida. Então, saia, vá conversar. Às vezes as pessoas não precisam que a gente vá lá e reze e faça uma hora de oração. Querem que apenas escutemos. Então, vamos viver essa vida, né, que Deus nos pede de servir, nos colocando da melhor forma possível. E muitas vezes você que está assistindo se sente chamado a servir também na igreja, em algum ministério, em alguma coisa, mas não quer porque diz, não tem lugar para mim lá. O que eu faço é muito grande para fazer esses pequenos serviços. Então hoje Deus está falando para você que é na pequenez mesmo que Ele quer que você sirva. Então procure seu padre, procure o coordenador e diga, olha, eu estou aqui, eu quero servir. Porque hoje o Evangelho está me pedindo para que eu me coloque à disposição. Que eu não queira os lugares de honra, mas que eu queira somente aquilo que Deus quer, que eu me coloque a serviço, né? E nesse serviço começa nas pequenas coisas. Quantos de nós, né, na nossa vida, a gente começa na vida da igreja, às vezes limpando uma igreja, né? Nas pequenas coisas ali organizando. Então o Senhor nos pede isso também nesse dia de hoje. Que a gente se coloque a serviço nessas pequenas coisas, buscar a vontade de Deus mesmo em tudo isso. Então, o que fica para nós desta palavra é essa disponibilidade que eu preciso ter para me colocar a serviço de Deus. E como esses discípulos, né, que ouviram do Senhor isso. Olha, vocês podem passar por tudo isso, mas
A graça de sentar um à direita ou à esquerda só depende do meu Pai, aqueles que foram destinados. Muitas vezes você pode ser um destinado a grandes coisas, mas precisa começar pelas pequenas, né? Precisamos começar pelas pequenas coisas. Então, a partir de hoje, a exemplo de Santa Teresinha, né, que é a padroeira das missões, ela que aprendeu a servir nas pequenas coisas, vamos também viver tudo isso, como o Evangelho já nos pede. Viver essa humildade, essa entrega mesmo que Deus quer de nós. E você precisa começar a trilhar também esse caminho, cada um de nós, é todos os dias. Então, o que essa palavra vem nos dizer é isso, que como batizados, como cristãos, nós precisamos, a partir de agora, tomar as palavras do Senhor e viver o seu Evangelho. Viver a partir de agora um novo caminho. Se eu estava trilhando já esse caminho, eu preciso prosseguir. Mas se eu estava trilhando um caminho diferente, eu preciso buscar agora o que Deus deseja. Então, na sua vida, na sua missão, na sua casa, vamos buscar viver esse caminho de servidão. Não é de escravo, mas de colocar a serviço do outro por amor. E assim servir ao Senhor, como também serviu, né, esses discípulos que mais tarde deram a sua vida também por Deus de forma muito mais forte, muito mais grandiosa no servir e na dedicação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, irmã Flaviana, por essas palavras. Eu que agradeço, Padre, o convite. Muito obrigada. A gente sabe que é o próprio Espírito Santo que nos impulsa, né? Que nos leva a servir, a dar a nossa vida. E por isso precisamos rezar, né? Quem não ora, quem não reza, com certeza não tem forças para se colocar a serviço, né? E também ter um coração humilde diante do Senhor. Então quero convidar você a ficar conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós vamos orar. Pedir ao Senhor que nos dê essa graça, a graça de uma conversão autêntica, para que possamos, nas pequenas vias, nos pequenos sacrifícios, nas pequenas ações diárias, converter o nosso coração e nos colocar à disposição do Senhor. Então voltamos já já, fique conosco. Cuidas de mim, cuidas de mim. Estamos de volta. Eu convido você a colocar o teu coração diante de Deus e pedir ao Espírito Santo que venha te visitar. O Espírito Santo de Deus que sopra aqui sobre nós, nesse momento aqui, no nosso estúdio, direto aqui no programa Deus Cuida de Mim, é o mesmo Espírito Santo que visita a tua casa, que visita o teu coração, que visita os hospitais. Então, nesta hora, abre o teu coração e entrega diante do Senhor as suas intenções. Por quem você quer rezar? Queremos entregar aqui diante do Senhor as pessoas que enviaram o seu pedido de oração através do nosso telefone 9908-6777, através das redes sociais. Queremos rezar também pelos nossos patrocinadores, porque através deles evangelizamos aqui por meio da TV, por meio das mídias sociais. E eu quero pedir a você, apresente, rasga o teu coração. Entrega os teus sonhos, entrega diante do Senhor o seu trabalho, entrega diante do Senhor as suas dificuldades. E peçamos que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso coração. Você que está nos acompanhando, então reze conosco pedindo este Espírito Santo, vá fechando os seus olhos. Ó Espírito Santo, nessa tarde de hoje, Tu que és a força maior, que nos impulsiona a servir de coração, vem quebrar toda a resistência que há no coração da igreja, no coração dos teus filhos, em se colocar a serviço, em viver o Evangelho. E neste momento, vai de encontro a cada pessoa que está nos assistindo, em cada intenção que está sendo apresentada. Aquelas pessoas que estão nesse momento com seus corações endurecidos e que ainda estão dizendo: não, eu não quero viver essa vida de servidão, eu não quero me colocar a serviço. Porque o Espírito Santo está chamando com um chamado especial. Essa pessoa que está nos assistindo agora tem este chamado, é destinado a coisas grandes, mas precisa começar por coisas pequenas. E nós pedimos, alcança agora, Espírito Santo, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, que a Tua palavra possa dar frutos nos corações, na Tua igreja, nesta paróquia, nesta cidade. Espírito Santo, Tu és a água que vem regar os corações, que vem sobre a terra seca, e que faz com que essa terra seca dê frutos para o Senhor.
Então nós te pedimos, vai com esta água, vai dando fruto nos corações, nas paróquias, na vida de cada pessoa, que sejam cristãos que verdadeiramente queiram ofertar a sua vida a Deus. Coloca esse desejo, Espírito Santo, e quebra toda a resistência dos corações, quebra a resistência do coração da tua igreja, e vem, Espírito Santo, com a tua força, a força para vencer a nós mesmos, para nos colocar na vontade de Deus da forma que Ele quer. Pedimos também que Nossa Senhora de Pentecostes possa interceder pelas missões. O mundo grita, hoje as ruas gritam pedindo pelas missões para que as pessoas possam evangelizar, ser alcançadas. Então suscita no coração de cada pessoa, Espírito Santo, esse desejo de anunciar, não só de viver, mas de anunciar também o Teu Evangelho. Muito obrigada, Espírito Santo, porque a Tua graça já está agindo. Obrigada, Espírito Santo, por estar adentrando cada coração neste momento. Obrigado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde irá de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A
sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida vamos escutar um pouco sobre o testemunho vocacional da irmã Flaviana e também um pouco compreender sobre o mês missionário, sobre os padroeiros da missão, um pouco sobre a história de Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. Fique conosco. Cuidas de mim, cuidas de mim. Estamos de volta no quadro A Voz da Igreja. Hoje temos a oportunidade de escutar um pouquinho sobre a história da irmã Flaviana, seu testemunho vocacional e também nesse mês de outubro compreender melhor sobre o que a Igreja propõe para nós nesse mês, sobre também a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. Irmã, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença no nosso programa, obrigado por estar aqui conosco. A senhora faz parte, junto com a irmã Samira, do Instituto As Irmãs Pequeninas. Semana passada a irmã Samira disse que pequeninas não é por conta da altura, né? Mas por conta da pequena via. É isso. É isso mesmo, né? Apesar de como a irmã Samira falou, né? Pela altura, mas eu já tenho os dois, né? Da estatura e também pelo chamado do nosso carisma. Bem, padre, como o senhor falou nessa pequena via, eu sou muito grata porque Deus me chamou para esse carisma, né? Da pequena via, porque eu não consigo fazer grandes coisas, né? Eu fico assim, meu Deus, os grandes santos da igreja conseguiram fazer várias penitências, grandes coisas. Então eu sou chamada realmente a viver o caminho da pequena via, dessa santificação nas pequenas coisas, né? Então esse carisma que Deus me chamou a viver, né, Ele já colocou no meu coração porque Ele sabia, né, das minhas limitações. Então sou muito feliz. E a minha vocação, padre, ela começou assim muito cedo, né? O chamado que eu senti para a minha vida vocacional com uns 11 anos, mas eu demorei para mim dar esse sim mesmo a Jesus, né? Comecei a dizer, não, eu não consigo, eu não quero deixar minha família, eu não posso, né, abandonar os meus sonhos para viver isso. Então houve uma grande resistência em mim, mas o interessante é porque Deus ele vai sempre inquietando o nosso coração, né? Eu sempre fui à igreja, mas houve um tempo mesmo assim, quando eu comecei no grupo de oração, a ter a experiência mesmo com o amor de Deus, e Deus dizendo, tu é chamada para viver a vida religiosa, né? Então eu tinha aquela certeza, mas eu tinha também muito medo. Então houve mesmo assim um tempo que eu esfriei, disse, não, eu não quero nem saber de vida religiosa, eu vou ser uma leiga consagrada, porque dá para mim ficar aqui em casa, né? Posso cuidar da igreja, cuidar dos meus pais,
Então tinha esse pensamento, mas com o tempo assim me inquietou tanto que não, aqui não está mais sendo o meu lugar, né? O mundo não é o meu lugar. E quando eu tinha muitas experiências com Deus, eu sempre dizia assim, eu quero ser toda de Deus, né? E eu via assim Nossa Senhora e dizia assim, eu quero ser como a Virgem Maria, eu quero ser toda de Deus. Então é isso que foi me inquietando, foi me chamando a viver, né? E eu conheci as irmãs em 2012, antes da Jornada Mundial, né? Eu lembro que elas foram organizar, estava bem forte, trabalhos com jovens lá em Barreirinhas, que é a minha cidade natal. E aí eu vi as irmãs e eu vi assim, meu Deus, é um jeito diferente, né? As irmãs cantando, dançando, agachadinho, que já é um sucesso das irmãs de muito tempo, né? E aí eu disse assim, meu Deus, eu tinha uma imagem diferente de freira, aquelas freiras sérias no convento rezando. Eu disse, não, se eu for freira eu quero ser assim. Não passou muito tempo, mas depois eu fui encontrando novamente as irmãs, sempre elas iam no festejo. E até o dia que realmente, né, no encontro da renovação carismática, esse encontro nem estava com vontade de ir, mas eu fui, foi Deus mesmo. E Deus me chamou de novo, né, do qual ele dizia que fazia uma aliança comigo que ninguém poderia desfazer. Então eu disse, não, agora eu vou criar vergonha na cara e vou assumir minha missão, né, vou viver minha vocação. E aí eu fui num Evangelizar Show que ia ter das irmãs, lá encontrei, já estava a madre, né, e conversei com ela, entrei no vocacional em agosto, e aí em outubro já fui, né, com a feliz notícia de que eu ia entrar no convento. Então foi assim um processo bem rápido, né? Então eu tive assim, meu Deus, então é nesse carisma mesmo que tu me quer, porque para dar certo assim dessa forma. E aí nesse período assim, né, eu fui respondendo as cartas, a irmã sempre mandava mensagem no WhatsApp. E aí em fevereiro do ano seguinte eu entrei no convento, né, do qual eu estou até hoje, há 4 anos já, sou noviça, esperando a graça de Deus me professar no próximo ano, com o coração ansioso, né, e assumindo aqui a minha missão, o meu chamado. Pensa, foi necessário coragem, né, saber que aquilo que Deus preparou para nós é muito melhor, né, com certeza. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus. E nesse mês de outubro nós olhamos para 2 grandes santos, assim, que também nos incentiva a nos colocar em missão, que é Santa Teresinha e São Francisco Xavier. Sim, né? E eu fiquei assim, pensando muito, porque eu lembro que eu entrei no convento, né? As irmãs diziam assim, meu Deus, mas eu não entendo, como que Santa Teresinha é padroeira das missões se ela viveu a vida inteira no Carmelo, né? Nunca saiu para evangelizar. Mas a gente vai aprender que muitas vezes o desejo que nós temos de anunciar Deus, de fazer Deus conhecido, já é uma evangelização. Em vida ela evangelizou dentro do convento nas pequenas coisas, né? Ali no pequeno gesto de mortificar a vontade, de não responder quando ela fazia alguma coisa, assim, foi Santa Teresinha, né? Como quem conhece o livro História de uma Alma vai poder ver. E ela silenciava diante de muitas situações, né? E se colocava ali como humilde, uma pessoa assim silenciosa mesmo na vontade de Deus. E dentro desse convento, né, do Carmelo, ela viveu a sua missão de testemunhar também a Jesus esse caminho da pequena via. Então, Santa Teresinha, né, vivendo este caminho, depois de sua morte, vai ensinar a todos, né, através do evangelho que a gente vive, de se colocar a serviço. Hoje também ela é uma grande missionária em nossa igreja, então ela é padroeira das missões. E a gente vai, né, como o senhor já falou, o padre São Francisco Xavier, esse outro grande santo da igreja, né, ele foi junto com Santa Teresinha também, né, recebeu essa missão de padroeiro da nossa igreja, das missões. E São Francisco Xavier também tinha esse grande desejo, como Santa Teresinha, de fazer Deus conhecido e amado. E ele ia para aqueles lugares, mesmo bem difíceis, que muitas pessoas não queriam ir, né? Em um dos seus relatos, ele dizia que ele visitou comunidades, que há 8 anos essa comunidade ela era cristã, mas era só de nome, porque não tinha quem evangelizasse. E ele dizia assim, eu queria ir nas escolas de teologia de Paris, da Espanha, e dizer, olha, esse povo está precisando gritar. Ele dizia mesmo assim, que ele queria gritar como um lunático, como um louco, né, para que as pessoas pudessem realmente anunciar Jesus. Então fica esse exemplo desse grande homem que tinha esse grande desejo de anunciar a palavra de Deus, de fazer Deus conhecido. E ele dizia também que não adianta a gente conhecer muito da palavra de Deus se a gente não consegue também transmitir a outras pessoas, né, padre? Então fica aí, se a gente quer conhecer muito da igreja, né, não estou dizendo que a gente não tem que conhecer, gente. Nós temos que conhecer a nossa igreja, conhecer sobre a palavra, mas o principal não é só ter o conhecimento para si, mas também anunciar, né? E o pouco que a gente sabe, se no convento, quando a gente chega nas nossas férias, a gente vai falar para nossa família. Tem muitas coisas assim que eles ficam, meu Deus, eu não sabia sobre isso, são pequenas coisas, né? Então, como São Francisco Xavier,
desejou anunciar em muitos lugares, foi na Índia, né, no Japão, e ele morreu indo para a China tentando entrar clandestinamente para evangelizar. Então, esse amor que ele tinha de querer mesmo gastar a sua vida, né? O mesmo desejo que Santa Teresinha tinha, né, de anunciar, mas que ela não pôde sair do Carmelo. Então, São Francisco ele podia, e ele foi mesmo assim, sem medo, anunciar a palavra de Deus, né? Queria fazer esse Deus conhecido e amado. E eu acho interessante que a igreja vai dizer sobre São Francisco Xavier que ele converteu tantas pessoas, né, que poderia se dizer que foi quase o mesmo tanto de pessoas que São Paulo também converteu. E a gente vê assim a história de São Paulo, ele andou por muitos lugares e converteu muitas pessoas. Então, você que está assistindo, assim como eu, padre, né, cada pessoa que vive a sua vocação, que vive o seu chamado na igreja, também nós podemos ser hoje em dia um outro Francisco Xavier, um outro Paulo Apóstolo, anunciando também, né, a vontade de Deus. E a gente veio lá do Maranhão para cá também, né, um pouco distante, né, mas a gente vem com muita alegria mesmo assim para anunciar a palavra de Deus, para falar de Deus, fazer Ele conhecido e amado. E graças a Deus, assim, essa comunidade é muito aberta, né, padre, para acolher, uma comunidade que tem sede de Deus. E a gente espera também que eles também queiram anunciar, quem sabe futuramente eles que não podem ir para o Maranhão, ou padre, né, fazer uma missão lá. Então, há sempre esse chamado de Deus em muitos lugares, né. A Amada sempre fala assim, a gente quer ir lá para a África, mas às vezes a nossa África é no lugar que a gente já está, né? Ali que a gente precisa evangelizar. Verdade. Então, que você possa mesmo escutar este apelo que a igreja te faz nesse mês. Seja missionário, seja um instrumento de Deus ali no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, na sua família. Você pode levar esta boa nova, né, com a sua vida. Muito mais com o seu testemunho do que com as palavras, né? Como diz São Francisco de Assis, se preciso for, use palavras, mas com o seu jeito de ser pai, de ser mãe, fazendo com honestidade, com responsabilidade o seu trabalho, como um cristão de verdade, que você possa mesmo testemunhar a alegria que vem do Senhor, o seu Evangelho. Quero mais uma vez agradecer a irmã pela sua partilha, pelo seu testemunho, pela sua presença, dizer a senhora que é sempre uma alegria receber as irmãs pequeninas em Rondonópolis, nessa terra de missão, nessa terra que também, quem sabe um dia será a terra também das irmãs pequeninas, né? Uma casa aqui. Nos ajude a rezar desde já, você que está assistindo o programa, porque precisamos de mais operários nessa messe. Que se torne verdade essa profecia do padre hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Cuidas de mim, cuidas de mim. Estamos de volta, convido você a apresentar aí a água que você quer que seja sacramental, fonte de cura, de libertação na tua casa, apresentar também os objetos e pedir ao Senhor que esta bênção alcance o teu coração, alcance a tua casa e todos aqueles que nesta hora rezam conosco. Vamos pedir pelo auxílio de Nossa Senhora, que a graça e a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalhos, sobre objetos e sobre a água que você apresenta nesta hora para ser sacramental, pelos méritos do Imaculado Coração da Virgem Maria, por intercessão de Santa Teresinha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você acabou de assistir o programa Deus Cuida de Mim. Oferecimento Comapa. Seu sonho faz a nossa história. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Fertimig, oferecendo sempre o melhor para o produtor rural. Recapagem Lodge. Nosso maior orgulho é ver você rodar seguro. Grid Automóveis, a sua marca de confiança. Grupo Botuverá, acreditando na força do trabalho. Lions Tour, transporte e turismo. Cibele Artes, loja de fábrica. Recortes em MDF e acrílico e a laser.
cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim.